do bairro de Taquaril, muitos chamam de favela, para o mundo. E olha que não é para o mundo comum, não. Com vocês, pastor Jair, que vai contar essa história linda para nós. Pastorzão, e aí? Tudo bem, Cris? Graça e paz. Bom, tá bonitão, né, rapaz? As pessoas querem conhecer um pouquinho do Jair. Muitos conhecem o pastor Jair. Mas e o Jair? Como é que foi a infância? É o mais velho? É o do meio? Dos irmãos? Como é que foi o pai? Como é que foi a mãe? Vamos lá. Sou Jair, né? Nasci em 69. Meus pais tiveram 12 filhos. Geração antiga, isso fazia muito, né? Jacó, né? E meu pai faleceu, quando ele faleceu eu tinha 4 anos. E a minha mãe que foi a guerreira, né? Lutou com a gente e guerreou, orou, e nós estamos aí. E na favela, né, no Taquaril, né, graças a Deus, a gente se tornou pastor, se tornou ganhador de almas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Sua infância, você foi aquele menino bagunceiro, que corria atrás de tudo, subia em árvore, como foi isso aí? A minha infância, ela foi boa, mas em certos momentos também muito sofrida, né? No ano de 1970, né, com aquela febre, aquela epidemia da poliomielite, paralisia infantil, eu fui um dos que fui escolhido para pegar. E fui alcançado por ela, sofri bastante, quando eu tinha 1 ano e 11 meses, em 70, né, a medicina não era tão avançada, não sei o que aconteceu, se eu tomei só a primeira dose ou a segunda dose, mas né, ficar preso na primeira e na segunda, né, passei por isso, tive que passar por isso. Deu uma febre muito alta, 39 para 40 graus de febre, minha mãe levou para o Hospital da Baleia, e quando chegou lá, a febre era a paralisia infantil. Estava contaminado com essa doença, essa enfermidade, né? E quando a minha mãe teve essa notícia, né? Com muitos filhos, sofrimento. E agora, um filho com essa doença, com essa enfermidade, foi um baque para ela, né? O médico pega e falou que não tinha mais jeito, né? E tudo, eu não consegui levantar nem o pescoço, caiu tudo, não tinha comando mais. E com muita febre, a febre não passava. Então, a minha mãe teve que ir para a fé, né? Porque a medicina trouxe um desânimo muito grande para ela, né? Ela levou o filho com a febre para socorrer, né? Para, quem sabe, tomou, não sei, tinha na época, Novagina, alguma coisa assim, e passou de boa. Mas só que o que falaram para ela não era isso. Era paralisia infantil, era poliomielite, e o filho dela ia morrer, ou se sobrevivesse, praticamente vegetal, ou, se tivesse sorte, cadeira de roda, né? Isso foi falado para ela na época. E então, quando eu tive 1 ano, minha mãe foi para a fé, para a oração, e ela, eu soube a notícia, o pastor, depois de muito tempo, que é legal. Para você ver que foi uma fé. Depois que eu estava no ministério, eu falei assim, poxa, aquelas dúvidas que a gente tem, por que Deus me chamou para ser pastor? Tinha gente mais importante, tinha gente melhor, mais bem preparada, por quê? Por que eu? E quando eu estava passando uma dificuldade dessa, eu consultando a Deus na igreja, eu saí, quando eu fui pegar o carro, veio uma senhora, falou assim, pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor que está me incomodando muito, tem alguns dias. Eu falei assim, o que foi, mano? Fala. Ela é vizinha da igreja. Ela falou assim, em 1970, quando você teve paralisia infantil, eu cuidava eu tratava da minha filha, e a sua mãe ia comigo com você no colo. Então nós era companhia. E Deus me incomodou demais para falar para você, eu não te encontrava. Agora Deus me incomodou, então eu vim aqui e falei assim, esta é a hora. Eu falei, então fala. Ela falou assim, quando ela ia com você no braço, ela ia orando, eu falei assim, eu tenho que cuidar do meu filho. Ele não vai morrer, porque ele vai ser ainda um grande homem de Deus. Eu falei assim, tá explicado. Então Deus, eu era para ser assim, porque a minha mãe profetizou isso.
Então foi para a fé, ela foi para a oração, ela falou que eu não ia morrer. E ela pega, mas só que quando ela recebeu essa notícia do médico, ela voltou para casa e esperou. Não tinha mais jeito. O que o doutor ia poder fazer? O doutor Renato, lembro dele. E minha mãe voltou para casa, me deu muito banho, rolou no jornal, aquelas coisas de mãe, orou e orou. Quando fez um ano, mais de um ano, e assim, ela voltou comigo vivo, para surpresa do médico. E eu comecei a andar até. Passou aquele pior momento e tudo, e quando ele me viu, ele pega e assustou. Aí pega e explicou, foi meu Deus e tudo, né, aquela conta. Aí começou a sessão de... Aí ele animou, né? Mas aí a sequela já estava com os braços, já estava começando a andar, mas com a perna toda ruim, com o pé meio torto, aí fez cirurgia aqui, aí ficou mais fácil, agora dá para nós entrar. Mas o primeiro momento foi desanimador para minha mãe, e Deus fez esta obra. Eu não me sentia pior do que os outros meninos. Então eu fazia bagunça, e graças a Deus a minha mãe e meus irmãos me tratou como fosse uma pessoa normal. A gente fala assim, mas é normal. Não é normal. Às vezes as pessoas querem falar para a gente que a gente é normal. Não é, a gente sabe que a gente não é. A gente sente, a pior coisa que tem é quando eu ia passando a rua, quando eu fiz 12 anos, eu usei aquele aparelho, eu ouvi as pessoas olhavam para mim quando eu estou olhando, quando eu passava, aquele olhar nas costas da gente, dó, coitado, né? A gente sabe, é aquilo que mais machucava a gente. Mas na minha família, com os meus amigos, aí sim, eu me senti uma pessoa normal, legal. Quando a pessoa trata, não com dó, não, coitado, a gente se sente bem. Eu tenho um orgulho, né? Mesmo com paralisia infantil, eu pude ser corrigido igual todo mundo, eu pude subir, joguei bola, né? Joguei bola. Ponta direita? Fui desentravante já na vida. E tô aí. Deus fazendo, Deus me mostrando o que aconteceu. Quando eu consultei a Deus depois de anos, eu disse, Deus, poxa, sou crente. Quando a gente pensa assim, que a gente está com moral com Deus, né? Que a gente tem crédito com Deus. Ô, seu Deus, poxa vida, tanta gente fazendo tanta coisa ruim aí, pessoa que está nem para a vida, está com as pernas boas, tudo bom, e por que você não... Poxa, Deus não podia ter me curado completo? Deus curou meu pescoço, meus braços, tudo, curou tudo. Por que só faltou uma perna, Deus, por quê? Por que você não fez um negócio por completo, só a perna aí, só se deixou para trás? Você é Deus, né? Aí foi legal que Deus falou muito profundo no meu coração e falou assim, deixei a marquinha para você lembrar o milagre que eu fiz na sua vida quando você era criança. E é legal, é muito bom. Eu lembrei de Jacó, né? Lutou com Deus, Deus deixou uma marca nele. E hoje eu estou, graças a Deus, sou muito bem resolvido, glória a Deus. Eu, como pastor, eu conto lá na igreja que é legal demais. Tem uma vizinha que viu a gente crescendo, fazendo bagunça com os filhos dela, e depois se tornou que favela, um vai para um lado, né, da comunidade, outro vai para o outro. Quando chegou a certa idade, eu fui para o evangelho, né, com 17 anos. Deixei essas amizades para lá, né, e fui para o evangelho. E meu apelido era Ney. Aí um dia eu fui na casa dessa vizinha, depois de anos e anos e anos, ela estava com um problema no joelho. Ela falou assim, os crentes vão vir cá, o pastor vai vir cá. Mas eu não sabia que o pastor Jair era o Ney. Aí foi engraçado que eu cheguei lá, nós conversando, ela falou assim, nessa igreja do pastor Jair, diz que o pastor Jair é uma benção, esse pastor Jair, as coisas acontecem lá. Aí, ela chegou, mas é ele? Aí, como? Como que vai me curar, sendo que ele está com o joelho ruim igual eu? Eu comecei a rir, né? Porque as pessoas pensam que é a gente que faz, né? E é Deus, né? A gente só é um canal. E eu comecei a rir na cara dela, falei, senhor, mas é aí. Se eu fosse que curasse, minha filha, primeiramente eu ia curar eu, depois eu resolvi o seu caso. E ela falou assim, tá com o joelho pior que o meu? Eu vi Deus de menina aí, ó, e tal. Mas só que, glória a Deus, quando a gente está resolvido, quando Deus trata no coração da gente, as coisas fluem. Mas quando a gente é criança, não, Cris. Quando a gente é criança, é complicado. Muito bullying? Não. Hoje está esse negócio de bula aí. Antigamente era gozação e ofensa. Não. Hoje a gente vê assim, as pessoas se doendo por qualquer coisinha, é bullying, né?
bullying mesmo, ofensa mesmo, quando a pessoa sofre com o médico, você não consegue acompanhar as outras crianças, as crianças fazem umas coisas que você não consegue fazer, e as pessoas debocham, te remedam a andar, te chamam de aleijado. E isso, agora hoje, deixa eu falar que a gente fala assim, poxa, de falar de cor, nós de cor aqui a gente não pode falar, que diz que é um bocado de coisa, vai passar o que quem está na cadeira de roda passa, que quem tem problema visual passa, o que a gente passa até hoje dentro de ônibus, eu não gosto nem de andar dentro de ônibus para pegar. Vendi meu carro, aí não vou pegar o Uber, porque quando a gente chega dentro do ônibus, as pessoas aí fingem que tá dormindo. E essas pessoas que sofrem. Agora, hoje aí, tem gente aí que não sabe nem o que é sofrimento, mas quando eu era na minha infância, sim, era muito complicado. Eu gostava de jogar bola, numa certa época, eu estava jogando bola, eu estava com o aparelho, e não que eu fui com o aparelho dividir para fazer o gol, não que o rapaz veio, eu coloquei a perna de ferro, né? Da parede, bateu e começou. Ele chegou para mim e falou assim, o que eu sei? Você sabe que você machuca a gente, não pode jogar, você não pode, e acabou comigo. Poxa, eu queria brincar só eu ouvi isso, eu tive que ouvir isso. E a gente não tem defesa. O ser humano, eu acho que falta no ser humano respeito com outras pessoas. Ele tem que ter respeito, entendeu? Eu fico pensando assim que queria que Deus me desse uma condição para a gente trabalhar na questão de quem tem problema com deficiência, né, e tudo, porque é difícil, é complicado. Aí Deus te faz uma surpresa, te dá uma bela de uma esposa, né? Nossa. Não é a mais linda do mundo? Não, desculpa a minha Valerinha é uma bênção. Mas aí Deus te dá um casamento maravilhoso, uma esposa linda. Talvez muitos achavam que você nem casava, né? O preconceito da sociedade, uma mulher nunca, não sei o quê, né? Eu mesmo, particularmente falando, isso é eu. Para mim, eu pensava que eu tinha que arranjar uma esposa deficiente igual eu. Isso era eu. Na minha mente era desse jeito, antes de Deus sarar. Tinha que ser. Uma certa época, a moça falou comigo assim, estou interessado em você e tudo e tal. Eu não acreditava nas pessoas. Aliás, antes de converter, eu não acreditava nem em Deus. Aí, ela pega e chegou, ela ia muito bem. Aí, quando ela chegou um momento, ela falou assim, eu vou cuidar de você. Aí bateu, poxa, eu não gosto de mim, ela está achando assim que eu sou um inválido, um incapaz. Aí eu não quis nem conversa com ela mais. Então, eu mesmo já tinha essa questão comigo. Eu mesmo já tinha um preconceito com respeito a mim. Acho que nem jogar para os outros, a gente já tem esse conflito contra Deus não trata. Aí passou o tempo, Deus me deu. Te deu uma esposa. E o Leonir Destino te deu também um belo filho, né? Hoje... A cara dela, né? A cara dela, jogador de futebol. Glória a Deus. Em perfeito estado. Ou seja, talvez a velocidade que você não teve nas suas pernas, talvez não, com certeza você não teve a velocidade nas suas pernas, Deus deu para o seu filho. Como é que você vê isso? Olha que você vê seu filho ali no campo jogando, hoje o seu filho está numa grande equipe, né, que é o Santos, você vê seu filho ali jogando bola, como é que você imagina isso? É algo inexplicável, né? Só Deus faz isso, né? É Deus, e Deus não se explica. Porque o meu menino é realmente isso aí, é velocista. Colocar a bola na frente já era. Ninguém pega. E até ele foi... Depois que a gente começa a ter experiência, eu falo assim, nós como cristãos, nós temos... O que mantém a gente é a experiência que nós temos com Deus. A minha esposa, Deus me deu um sonho, quando eu comecei a envolver demais com o ministério, eu falei, poxa, eu preciso casar. Eu estava com 27 anos. E Deus me deu ela em sonhos. Eu fico vendo aí, né, as pessoas falando que a gente tem que escolher e Deus vai. A gente tem que escolher, porque não é Deus que escolhe. Eu preferi orar. E Deus me deu... Eu era líder de jovem, nem comunicava muito com ela. E Deus passou um monte assim, falou, é ela. Eu pedi confirmação e foi ela mesmo. E quando eu estava... Depois de 5 anos de casado, nós tivemos o Emanuel, nosso filho. E quando... E Deus falava comigo o seguinte, que eu ia congregar aqui em BH, no Taquaril, mas eu ia morar longe. Eu não sabia por quê. Eu ia morar longe, congregando em BH. E depois Deus me deu meu filho começou a envolver com futebol. Isso há 20 anos atrás, Deus falava isso comigo, meu menino tem 15. E
E hoje nós estamos lá em Santos e eu congrego aqui no Taquaril. Certa época nós estávamos lá na igreja, o meu menino orando assim, ele saiu e falou assim, pai, ele estava com 11 anos, ele falou assim, jogava no América aqui em Belo Horizonte, ele falou assim, pai, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou com você, Manuel? Ele falou assim, falou. Eu falei assim, como que Deus falou com você? Como que é a voz de Deus? Poxa, eu queria... Um menino de 11 anos não ia inventar, mas eu queria saber mais dele, porque o meu corpo, nós descendo da igreja, Deus falou comigo. Eu falei assim, como que é a voz dele? Assim, uma voz grossa. Eu falei assim, o que ele falou com você? Ele falou assim, que os meus sonhos iam ser realizados. Então, eu vivo... Eu não consigo explicar o meu casamento quando Deus me deu. Eu não consigo explicar o filho que Deus me deu. Em meio a tantas circunstâncias, meio a tanto sofrimento, um menino velocista, um menino que chama atenção, um menino se envolve fácil com todo mundo. E muito legal isso. Muito saber que Deus tem caminhado com a gente. No seu lugar hoje, vários pais sonham estar. No Brasil e no mundo. Que ser pai de atleta, ainda mais jogador de futebol, um país em que as crianças já crescem querendo sonhar em ser jogador de futebol, e Deus te agracia com a bênção dessa. Como é que você deita na cama hoje e pensa assim, são quase 200 milhões de brasileiros e eu estou aqui como um cara diferenciado. Como é que é isso? É só gratidão a Deus, Cris. Não tem jeito, eu fico pensando assim que aonde Deus nos levou, o que Deus fez. Poxa, é igual nós estávamos falando, uma infância difícil, na questão alimentar, na questão da saúde, com muita dificuldade. Poxa, o meu filho hoje, um menino de 15 anos, vivendo coisa que jogador adulto não tem. Tudo que ele tem lá hoje, e a gente também está desfrutando com ele, eu sou muito grato a Deus por tudo. Sou muito grato a Deus, é favor imerecido que Deus tem feito, que Deus tem para fazer, acredito que ele vai fazer mais ainda. A minha cabeça, e para ele é uma coisa natural. Para ele estar no meio do futebol quando os pessoas estão com ele lá assim, que deixa ele lá na vila e sai correndo por causa de assédio de outras pessoas. Quando ele entra, eu me sinto todo cheio de orgulho. Quando a gente coloca ele lá dentro do Repelé, hoje não vou com ele, vai sozinho, né? Com os amigos dele. Eu colocava ele entrar no portão, não que sair dentro daqueles olhos, tudo brindar, que ninguém via que está lá dentro. Ele via a gente lá fora, mas a gente não sabe o que... É muito, e a gente fala assim, poxa, é meu filho. Quando eu vou pro YouTube, ver os trelances dele, quando eu vou ver a Justiça do Santo, tá lá, Emanuel Victor. É muito, só glorificar a Deus, e ele é de Deus, a gente colocou Emanuel, é Deus conosco, e a gente tem visto todos os dias os milagres de Deus, que Deus realmente está com a gente, né? O nome dele já diz tudo. O meu filho, eu estou ensinando para ele todos os dias, que não é para levantar o ego, que tudo que ele tem, tudo que ele vai conseguir, tudo que ele é Deus. Ele está sendo preparado para isto. Ele ora a Deus, congrega, é evangelista. Quando ele vai jogar nos jogos lá, quando ele está em campo, ele unge os meninos. Então é Deus, é tudo Deus. E eu só glorifico a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Então eu acho que resume isso. Gratidão. O tanto de pais que me ligam, como que faz para levar. E eles pensam assim que a gente consegue, que a gente tem o poder, você está lá. Poxa, você conhece o pessoal alguém no Cruzeiro, o seu menino jogou lá um ano, lá no América, como que faz? Eles não entendem que é Deus que conduz as coisas. Isso é complicado, né? Para a gente é complicado, porque as pessoas pensam que a gente tem uma vontade. Não é Deus que conduz, é Deus que faz. E as coisas que acontecem na minha vida está muito além da nossa força, do nosso entendimento. Então eu vejo que é milagre de Deus. Pastorear, como é que é isso? Pastorear, eu gosto de mexer com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar, eu gosto de eu gosto de colocar no lugar das pessoas. Isso aí para mim hoje eu aceito, pastor.
ser pastor. Hoje eu aceito assim, que é o meu ministério. Fiquei muito tempo lutando, não é para mim, não quero e tudo. Hoje eu já está dentro. estou dentro do rumo. Entra. E de repente você está numa comunidade hoje que o seu filho se tornou e está se tornando lá um marco daquela comunidade. Dá um peso? Dá. Como assim? É o peso que a gente fica naquela, porque a gente não conhece muito. Ontem mesmo eu estava pensando, a gente não sabe a cabeça das pessoas. Esse negócio de jogador de futebol, como é um sonho de muita gente, é algo muito difícil, né? Nossa, é matar um leão todos os dias, mas dá muita mídia, né? Dá muita away. E o meu filho, como eu deixo ele bem envolvido lá com a comunidade e misturado, mas a gente fica com aquele pouco de... É isso aí. As pessoas possam olhar com outro olhar, né? Jair, hoje nós temos várias igrejas em várias comunidades. O que você acha que está faltando nas igrejas hoje para que elas venham a ter um crescimento verdadeiro? Eu acho que falta a Bíblia, falta a verdade. Eu acho que o crescimento verdadeiro vem com a palavra de Deus. Nós estamos dando muito jeitinho. Eu acho que nós temos que simplificar. Eu fico vendo assim que Jesus, ele escolheu pessoas diferentes, né? Ele conseguiu conduzir as coisas ali. O ministério dele foi uma bênção que Jesus mudou muita geração. E o evangelho que Jesus pregou foi algo simples, né? Hoje eu vejo as coisas complicadas demais, complicando demais, e entra muitas ideias. Você acha assim, eu acho desse jeito, o outro acha daquele jeito, e parece que virou uma disputa. Virou algo sem rumo. Se, por exemplo, nós tivéssemos todo mundo fixado em Cristo, naquilo que ele ensinou, na Bíblia, acho que o crescimento seria genuíno. Mas só que hoje é muita ideia, muito axiologia, né? Parece que a Bíblia parece que a Bíblia ficou ultrapassada. Eles pensam assim, parece que nós estamos pensando assim, vou colocar eu também no balaio. Mas só que, se nós for para a palavra genuína, eu acho que o crescimento vem de uma forma genuína. Marisa, o que ela significa para você? Marisa é minha irmã, minha amiga, minha obreira, minha conselheira. Marisa é parceirona. Nossa, Marisa demais. Não tem nem palavra. Não. A comunidade do Taquari, o que significa para você? Meu aconchego, viu? A gente, embora tá lá em Santos, cidade maravilhosa, acolheu a gente muito bem. Eu chego assim perto do mar e falo assim, nossa, onde Deus trouxe a gente para ficar? Tem 2 anos que a gente tá lá, a gente não sabe nem para onde a gente vai depois, mas a saudade do lugar que a gente passou a infância da gente é um lugar especial. Taquari é muito benção demais. Muito benção. E hoje você tem planos para o futuro. A gente sabe que os planos é de Deus primeiro. O seu menino, você tem ensinado ele a cuidar também dessa área de pessoas com deficiência? Como é que você vê o olhar dele para isso? Não. O meu filho, ele pensa na comunidade, de projeto lá no Taquari. Isso ele pensa. Mas a questão de deficiência, eu acho que funciona. As pessoas que envolveram com drogas, quando ele converte, ele quer envolver na droga. Mas como o meu filho não passou a questão de deficiência, ele veio como pai, ele não veio como deficiente. Ele não passou por isso, ele não pensa no deficiente, ele pensa, o deficiente eu penso. Porque eu passei. Mas ele não tem. Ele não veio como deficiente, né? Ele não tem essa experiência que eu tive. Ele pensa. Tem um projeto de futebol, nós criamos, não conseguimos, agora a gente vai começar de novo. Um projeto lá no Taquari grande para ajudar a comunidade, você pensa. Agora, eu penso igual ele também no social, mas eu tenho uma quedinha para a questão dos deficientes. Eliane. O amor da minha vida, a minha gata. Aquilo ali é uma mulher que Deus me deu mesmo, que isso vai passar o que a gente já passou com a igreja, agora com o Emanuel. É saída e vinda para Santo, com a igreja aqui no Taquari, a gente lá,
E as pessoas pensam, vai abrir igreja lá. Eu estava conversando com a motorista do Uber, ela falou, você é pastor? Eu disse, sou. Você vai ter igreja aqui em Santos? Eu disse, não. A igreja nossa é lá no Taquaril. E ela lá, cuidando das coisas do Emanuel. E quando eu estou lá, ela vem para cá, a união nossa é muito boa, é muito legal. E ela é a minha... me completou demais, né? Se não fosse ela, graças a Deus que eu pedi, Deus, né? Se eu tivesse excluído da minha maneira, acho que não ia dar certo, não. Agora ela é bênção demais, guerreira. A importância da sua infância no dia de hoje. A minha infância, ela sempre vai bater com a comunidade, né? E para os dias de hoje, eu acho que hoje Deus está me dando a oportunidade de fazer algo para a comunidade que eu não tive. Então, por isso que eu acho que a minha infância para os dias de hoje se resume nisso. Eu colocando a igreja à disposição do bairro, nós fizemos um trabalho com a Dia das Crianças, que nós colocamos 80 crianças lá dentro. E eu, por exemplo, quando eu era criança, ficava correndo atrás do presentinho, né? Parece que o Dia das Crianças, o dia Natal, demorava a chegar. Demorava. Né? Agora parece que é rapidinho, né? Agora chega, apareceu. E a gente conseguiu, eu e a Marisa, né, com a igreja lá, a gente conseguiu dar 80 presentes, uns liga, e a gente conseguiu alegrar a comunidade. As mães chegando lá, e agora a gente está querendo desenvolver agora um trabalho bom no Natal. Então é isso aí. Resume aquilo, né? Poxa, o que eu não tive, eu quero... E Deus continuar dando condição para a gente de ajudar outras pessoas. Como é que foi você levar o Manuel pela primeira vez para treinar num time? Como é que você descobriu isso? Boa pergunta, né? Foi o sobrinho meu jogou muito tempo no Cruzeiro. Tem um sobrinho que jogou, fez 19 anos, começou a desandar, não deu certo. Foi para a Itália, até no Barcelona ele foi. E tem um atleta que é amigo da gente, ex-atleta, Giovanni, que fez um gol nas finais pro rival, né? Pro time aí, que a gente não pode ficar falando muito dele. Não, fala. E são amigos da gente, assim, que jogou com o meu menino. Aí estava fazendo uma peneira pro América, formando um time. E aí esse sobrinho meu falou assim, meu sobrinho, no dia que pega na bola, meu primo, Emanuel, aí perguntou quantos anos que tem? Tem 7 anos, vai machucar. Não dá uma chance para ele, levou ele. Aí quando chegou lá, os pessoal lá da peneira do América endoidou com ele. Aí não que eu perguntar quantos anos que ele tinha, 7. Aí, falou assim, ano que vem você volta. Aí coloquei num time lá perto, Ferroviário, com 7 anos, a gente começou a jogar com menino de 10 anos, 11 anos, e foi pegando corpo. Aí no outro ano, eu liguei para o treinador do América, né, que a gente passa o telefone, que hoje é muito amigo meu, pastor, né, dos Atletas de Cristo da Getsemane, né, o pastor Chuai, Luciano Chuai. Eu liguei para ele e falei, não, a gente quer ser o menino. Aí começou, com 8 para 9 anos lá no América, e... Só Deus agora. Fez aquele vídeo lá, né, que encantou o mundo, né, aí, pessoal ligando todas as partes aí, e... Tive uma ideia estranha, né? Saí do América, fui pro Cruzeiro, né? Coisa de pai, conduzindo carreira que não dá certo. Fiquei lá um ano no Cruzeiro, abandonei lá e voltei para o América de novo. Voltei para o América e teve a oportunidade de ir para o Flamengo ou para o Santos. Aí quando chegou, era para ir para o Flamengo, pegou fogo lá no Flamengo, proibiu qualquer menino para lá, nós partimos para Santos. Aí nós estamos lá até hoje. Glória a Deus. Essa história do nosso querido pastor Jair ali do Taquaril, que hoje é o pai do Emanuel. Logo, logo vocês vão ver o Emanuel aí. Amém. Em nome de Jesus. Nas mídias, jogando o seu futebol. Não sei se é no Brasil ou na Europa, ou em outro lugar que Deus quiser. Mas a história da gente, cada um tem sua história. Cada um tem suas realizações. Eu queria te pedir que você inscrevesse aí no canal, se possível também, você comentasse e deixasse aí a sua história também. Queremos contar a sua história para todos. Deus te abençoe e até o próximo programa.